Dimensional Sovereign capítulo 45. Pisoteando quem tem berço de ouro última parte. Young Kang-yeol imediatamente olhou para o edifício Dafin depois de entrar em Vomon. O prédio agora era dele. De forma que o interior estava completamente visível no mapa 3D. Até o quartel inimigo estava visível. Havia um quartel no estágio 3. No entanto, havia apenas 20 soldados esperando lá. A base continha um jovem de cabelos azuis e o monstro de cabeça de gato que atrapalhou os planos dele da última vez. Estranhamente, ele não via Kang Junho. Ou como era conhecido, o soberano Luca. O que? Onde ele está? Ele fugiu. Era óbvio que ele estava escondido em algum lugar porque ele estava com medo. Verme patético. Ele acha que vai sobreviver. Será o fim assim que sua base ruir. Young Kang-yeol imediatamente mobilizou todo o seu exército. Mua! Um ataque com todas as forças. Vão para a base do soberano Lucan e acabem com tudo. Shvik. Sim. Senhor. Kekekek. Entendido. Os 80 orcs e 10 goblins marcharam triunfantemente em direção ao edifício Dafin. Eles entraram no prédio. Mas não receberam nenhum contra-ataque. Eles passaram pelo primeiro, segundo e terceiro andares sem qualquer resistência. Era natural, já que aquelas áreas estavam sob o domínio de Young Kang-yeol. Quando os orcs entraram no quarto andar, Hatjers e guerreiros Hatian saíram e os atacaram. Roar! Como se atrevem a vir aqui? Um Hatjer rugiu. Mas os orcs avançaram corajosamente. Ataquem! Matem todos! Young Kang-yeol, que estava assistindo a cena, de repente inclinou a cabeça. Quem são eles? Não parecem pessoas. Havia pessoas entre os subordinados de Luca. 2 homens. Eles estavam resmungando enquanto seguravam um machado cada nas mãos. Da última vez tivemos que trabalhar na mina. E hoje estamos lutando contra monstros. Putz! Hoje estamos realmente ferrados. Senhor. Eram Van Seung-gil e Cho Sang-jin. Devido à habilidade de abuso de alma de Kang Junho, eles foram automaticamente convocados para Vamo. Uma vez que a base estava em perigo, eles foram colocados nas tropas de defesa. Young Kang-yeol achou aquilo absurdo. O que esses pirralhos estão fazendo lá? Ele riu. Não importava. Ele não se importava se eles iriam ou não morrer. Eles não eram ameaças. Então não havia necessidade de se preocupar. Caca. Puó. Kuvak. Que é?
A batalha se tornou feroz. À medida que a batalha se intensificava, os corredores apertados do pensionato davam a impressão de ser uma batalha entre iguais. A própria estrutura interna não mudou. Mas as tropas pequenas e poderosas da defesa resistiram à investida. Apesar de haverem muitos orcs esperando na retaguarda, apenas os orcs da frente conseguiam atacar. Porém, isso só durou um momento. Exceto por 3/4 no pensionato. Todo o resto era propriedade de Jung Kanyon. Ele ativou as capacidades defensivas do lugar para atacar as tropas de Luca. Kuvan. Siwok. Siwok. Uma porta se abriu e flechas foram disparadas. Isso não era tudo. Vantagens foram concedidas e os pontos de vida dos orcs gradualmente se recuperavam. Por mais dor que tivessem, eles continuaram lutando. No final, os Rattigers e guerreiros Ratians foram forçados a recuar. Uhu! Luca! Você está assistindo. Esta é a habilidade que o dinheiro traz. Que você deve invejar. Pobre coitado! Desde o início, você nunca foi um adversário à altura. Kukuk. Ah! Jung Kanyon estava convencido de sua vitória enquanto observava o campo de batalha. Quando Luca morrer, poderei obter seu símbolo de soberano. O nível dele também aumentaria após a conclusão da missão. Hehe. Estou ficando forte demais. Tudo estava indo bem até agora. Não havia nada a temer no mundo. Ele só precisava esperar. E assim havia um sorriso tranquilo em seu rosto. Depois de resolver o problema de hoje, ele apreciaria o mundo real no futuro. Agora que já tenho essa enfermeira, devo encontrar uma médica. Médicas especializadas em cirurgia plástica tendiam a ser deliciosas. Jung Kanyon lembrou a expressão submissa da enfermeira. Gulp. Nossa! Está me dando água na boca. Esta guerra logo terminaria e a porta para Valmont se fecharia. Foi naquele momento. O inimigo apareceu. A barreira está sob ataque. O que isso significa? O inimigo. Quem seria? Atualmente, todas as forças de Luca estavam presas no edifício Daphne. Portanto, não fazia sentido que o edifício Yuga estivesse sob ataque. No entanto, essa situação ridícula estava realmente acontecendo. Suzuzu. Nesse momento, ele expandiu a área atacada no mapa 3D. Houve um rugido enorme enquanto um monstro destruía a barreira. Era um ogro. Que diabos? Quem é esse? Jung Kanyon se assustou.
Um ogro gigante normalmente visto em filmes tinha aparecido. Claro. Vamon era um mundo de sonho. Era um mundo onde tais monstros podiam aparecer. A pergunta era por que um ogro de repente apareceu para atacar a barreira do prédio dele. Bim bam bam bam. A durabilidade da barreira cai em números assustadores toda vez que o punho do ogro a atingia. Barreira estágio 2 do edifício Yuga. 87%. O edifício era de propriedade de Jung Kang-yun. E assim ele pôde reforçar a barreira. Ele não se preocupou com o valor e a aprimorou logo no começo. Contudo, o ogro ignorante apenas se divertiu despedaçando a barreira. Barreira estágio 2 do edifício Yuga. 76%. A durabilidade continuou caindo. Nesse ritmo, era apenas uma questão de tempo até que a barreira se rompesse. Jung Kang-yun ordenou às suas tropas: retornem. Recuem imediatamente. Matem o ogro que está destruindo a barreira. Agora não era hora de destruir a base de Luca. Ele poderia fazer isso a qualquer momento. Se ele deixasse o ogro sozinho, então o edifício Yuga seria tomado. Os Ox recuaram e correram apressadamente para o edifício Yuga após a ordem de Jung Kang-yun. Neste momento, a durabilidade da barreira já estava quase no zero. Barreira estágio 2 do edifício Yuga. 12%. O ogro não estava sozinho. Um homem de cabelos prateados estava atacando a barreira com uma espada preta. Os olhos de Jung Kang-yun se arregalaram ao ver quem era. Esse vadio! Ele já sabia qual era a aparência Kang Junho. Mas esta foi a primeira vez que Jung Kang-yun o viu diretamente. E mesmo assim ele imediatamente reconheceu sua identidade. Como Luca conseguiu um ogro? Jung Kang-yun perdeu o espírito de luta. Naquele momento, a barreira ao redor do prédio dele desapareceu. A barreira do edifício Yugan foi destruída. Roar! O ogro Germus rugiu em direção ao grupo de orcs. Putz! Vixe! Os orcs ficaram assustados e pararam. Era o inimigo mais temido dos orcs. O ogro predador estava bem na frente deles. Então eles ficaram paralisados. Jung Kang-yun gritou depois de ver a cena. Seus inúteis idiotas! Ataquem o ogro! Ataquem agora! É uma ordem. Depois de dar várias ordens pela visualização 3D, os orcs se reuniram com seus machados. Então Kang Junho disse em direção a Germus: você consegue lidar com isso sozinho? Kukuk. Claro. O senhor não precisa se preocupar comigo. Apesar de haver 90 inimigos. Germus nem sequer piscou. Uma tempestade de ataques atingiu os orcs. Claro. Era a sequência de movimentos rápidos de Germus.
Ban. Ban ban. Ban. Que é? Ac. Germus estava usando suas manoplas e sua força fazia as cabeças e os membros dos Ox explodirem. Você ganhou 11 nodes. Você ganhou 13 nodes. Você ganhou uma poção de cura menor. Você ganhou um pergaminho. Você ganhou 10 nodes. Os Ox derrubaram alguns itens quando morriam. Germus ficou com a experiência. Mas o dinheiro e os itens pertenciam a Kang Junho. Enquanto isso, Lucan conquistou o primeiro andar e desceu até o porão. Espere! Qual seria o pergaminho? Geralmente algum tipo de conhecimento ou habilidade podia ser encontrado em um pergaminho. Kang Junho não matou os Ox diretamente, de forma que não poderia ser um pergaminho de conhecimento. Assim sendo, provavelmente era uma habilidade. Vou ter de checar mais tarde. Ele tinha subordinados competentes de forma que conseguiria itens tranquilamente. Kang Junho tinha um sorriso caloroso em seu rosto quando ele bateu na porta do porão. Shvik. Inimigo, Kuek. Shvik. Onde Kek? Novos Ox estavam sendo criados rapidamente no quartel. Mas eles caíam como nada diante de Kang Junho. Os Ox sequer diminuíram a velocidade do soberano. Ele imediatamente conquistou o porão e correu para o segundo andar. A porta do segundo andar se transformou em um golem que apontou seu punho enorme para Kang Junho. Era uma das autodefesas dadas ao proprietário de um edifício. No entanto, Kang Junho empunhou sua espada rápido como uma bala e esmagou a porta golem. Yung Kanyun, que observava no quinto andar pelo mapa 3D, ficou de boca aberta. Suas pernas começaram a tremer. O segundo andar foi conquistado pelo inimigo. Era apenas uma pessoa. Mas o segundo andar foi ocupado. O lixo que ele tinha desprezado tanto. Ele não podia acreditar. Ele não queria admitir isso. Era ridículo. Porém, era a realidade. O terceiro andar foi conquistado pelo inimigo. Yung Kanyun entrou em pânico quando uma mensagem apareceu informando que o terceiro andar estava tomado. Para! Isto é ridículo! Como é que uma pessoa pobre assim tem essas habilidades? Apesar das circunstâncias, ele ainda queria negar as habilidades de Kang Junho. No entanto, a situação ficou cada vez mais assustadora. Derrota. Estava definido. Seria uma derrota. Não uma vitória. Perder para uma pessoa insignificante que vivia em um quarto alugado por 250 mil ou por mês. Ele era o dono dos edifícios Yuga e Dafen. O valor combinado dos dois prédios era de mais de 10 bilhões. Não dava para acreditar. Isso não pode estar acontecendo. Nunca. Yung Kanyun não queria perder. Ele orou por um milagre.
Mesmo que isso significasse vender sua alma ao diabo. Ele queria escapar dessa situação de alguma forma. Foi naquele momento que você precisa de ajuda. Herodes. Quem? De onde veio a voz de repente? Young Canyon olhou em volta. Surpreso. Não se surpreenda. Nós viemos fazer uma boa oferta para você. Quem é você? Não importa quem nós somos. O importante é a sua sobrevivência. Certamente você não quer ser destruído assim. Quer? Ah. Sobre o que você quer falar comigo? Nós vamos ajudá-lo. Derrotando seu inimigo. Temos esse tipo de poder. A situação é urgente agora. Então, se você não se apressar, você vai morrer. A expressão de Young Canyon endureceu. Era verdade. O terceiro andar tinha sido conquistado. O quarto andar seria certamente capturado pouco depois. Como você vai me ajudar? E o que você quer? 10.000 nodes. 10.000 nodes. Eu não tenho essa quantia de dinheiro. Sabemos que você não tem todo esse dinheiro. Mas não será difícil conseguir no futuro. Estava correto. Considerando que agora ele também iria obter os rendimentos do edifício Daphne. Não seria difícil obter tal quantia. Decida rápido. Ele está quase aqui. Uma nova mensagem surgiu. Você aceita a oferta dos irmãos Cagel? Sim ou não? O carisma será reduzido permanentemente em 2 pontos se você aceitar. Algo assim. As vozes eram seres vivos. Além disso, aceitar a proposta reduziria permanentemente o carisma em 2 pontos. Young Canyon franziu o senho. Ele não se importava com os 10.000 nodes. No entanto, ele tinha apenas 4 pontos de carisma. Se caísse naquela quantia, ele só teria 2 pontos sobrando. Claro. Isso seria irrelevante se ele morresse. Ok. Young Canyon quase derramou algumas lágrimas amargas enquanto concordava. Honestamente, ele não tinha outra opção. Ele tinha que se agarrar a qualquer coisa. Carisma foi permanentemente reduzido em 2 pontos. Depois que a mensagem apareceu, seus arredores começaram a mudar. Ele estava no terraço do edifício Yuga. 2 monstros feios que Young Canyon nunca tinha visto antes estavam à frente dele. 2 monstros esféricos que flutuavam. Dezenas de tentáculos brotavam de seus corpos como cobras. Eca. São apenas coisas. Eles pareciam ser chamados de irmãos Cagel.
Foi naquele momento. A porta da cobertura foi destruída e um homem apareceu. Ele estava segurando uma espada negra e usando um manto azul. Claro. Ele era Kang Junho. O que são essas coisas? Kang Junho ficou perplexo. Ele tinha supostamente chegado ao quinto andar. Mas aquilo era o terraço. Além disso, havia monstros presentes. Missão 9. Mate os irmãos Kagel. Recompensa. Experiência. 2.000 nodes. 5 essências da escuridão. Uma missão. Ele não tinha recebido uma missão enquanto destruía a base de Yung Canyon. Isso porque o risco era muito baixo. Agora que uma missão tinha sido gerada, significava que o poder de combate dos dois monstros era alto. Se assim fosse, ele precisava ser cauteloso. A hora do vento. Cucucucu. Humano soberano insignificante. Kikiki. Se você nos der seu símbolo de soberano. Kang Junho os alcançou enquanto os corpos esféricos estavam falando. Fenda Celestial. Era a primeira vez que ele usava essa habilidade. Os adversários eram formidáveis. Então valia a pena gastar os 40 pontos de mana. A espada do guerreiro cortou o espaço à frente dele. Foi o bastante. Um dos corpos esféricos de 3 metros de diâmetro foi cortado ao meio. O corpo mutilado caiu ao chão e se desfez em uma fumaça negra que se espalhou no ar. Cooo! Como você se atreve? Naquele momento, os tentáculos do outro monstro partiram para cima de Kang Junho. Kang Junho apenas calmamente usou sua espada para cortar os tentáculos. Ele tentou contra-atacar. Mas não era fácil acertar o corpo esférico que se movia rápido. Além disso, da boca do monstro saiu fogo. Kang Junho desviou. No entanto, as chamas que queimavam nos arredores começaram a diminuir lentamente seus pontos de vida. Merda! Um inimigo voador e com habilidades mágicas. Ao contrário da ilusão de Keiron. Isso era magia de verdade. Esse cara não está me dando nenhuma brecha. Ele testemunhou a força de Kang Junho e inteligentemente atacava Kang Junho de longe. Ele fugia toda vez que Kang Junho o perseguia. Este não era um adversário fácil. Foi naquele momento que... Cucuca! Como um monstro se atreve a fazer isso? Morra! Houve uma voz selvagem quando algo agarrou o corpo do irmão Kagel. Era Germus. Baum baum baum. Germus bateu o corpo do monstro contra o chão várias vezes e arrancou os tentáculos. Nesse momento,
O irmão Cagel abriu a boca. Ualhai! Germus rolou pelo chão com o corpo coberto de chamas. Naquele momento, Kang Junho já estava próximo ao monstro. Flash! Ele mais uma vez usou a fenda celestial. Cooo! Que vexatório! O irmão Cagel foi dividido ao meio e se reduziu à fumaça. Missão 9 foi concluída. Como recompensa, você receberá experiência suficiente para aumentar o seu nível. Você recebeu 2000 nodes como recompensa. Você recebeu 5 essências da escuridão como recompensa. O que eles eram? Bem, Kang Jun alcançou o nível 17 graças a eles. Enquanto isso, Germus tinha apagado as chamas em seu corpo. Desgraça! Eu fui pego de surpresa. Senhor! Aquele maldito bastardo! Ai ó! Estava quente. Você está bem? Tudo bem, senhor. Atrás de você. Germus exclamou apressadamente e apontou para trás de Kang Junho. Young Kanyon estava correndo para cima de Kang Junho com um machado. Cucu! Morra! No entanto, Kang Junho agiu mais rápido. Sua espada preta cortou a jugular de Young Kanyon num piscar de olhos. Deem! O corpo de Young Kanyon tremia. Suas mãos se ergueram até seu pescoço antes dele desabar com os olhos arregalados e abertos. Ban! Foi o fim do soberano Herodes.